Então o estresse, ele contribui muito para que a depressão e o pânico apareçam. E o estresse, ele está muito ligado a uma inabilidade que a gente vai criando de lidar com as situações estressantes. E elas vão se repetindo, e a gente vai criando uma inabilidade grande de lidar com aquela situação, e a ponto de começar a ficar muito reativo, reativa, né? E isso gera muitas respostas de proteção, né? Porque a gente acaba ficando sentindo tão ameaçado, e aquilo tira tanto a gente do prumo, que faz com que a gente realmente responda de maneiras incomuns do que a gente está acostumado, como por exemplo, de respostas agressivas, a gente se estressa rápido, né, ou a gente se isola. O estresse acaba sendo muito cumulativo. E uma das questões principais que gera o estresse na atualidade é a cobrança. Então a gente começa a trazer muitas cobranças. Existem pessoas que sofrem muito porque se autocobram, né? Então tem muita autocobrança, sempre se cobrando das coisas para que as coisas sejam cada vez melhores, ou então de dar conta das coisas, né? Então tenho que dar conta, tenho que fazer, e isso é um problema porque isso gera muito estresse. E a cobrança externa, como por exemplo o ambiente mais comum disso acontecer é o trabalho, porque são cobranças, e aí muitas vezes elas entram como cobranças que não fazem muito sentido, né, dentro do processo, porque aquele que está cobrando ou aquela que está cobrando também está sendo cobrado, e vai virando uma cadeia, vai gerando estresse para todo mundo, né? Então a gente tem o torus, que é um campo eletromagnético emitido pelo coração, e o torus, a gente fala que é conexão, que é uma energia de conexão. A gente sente a energia do ambiente através do torus, e esse ambiente passa a ser um ambiente estressante. Então só o fato de as pessoas estarem estressadas, e o ambiente já se torna um ambiente mais estressante. E aí quando a gente se insere nesse ambiente, a gente acaba já ficando mais suscetível a ficar estressado, e esse estresse ele vai se acumulando mediante aí a pressão, as cobranças, a autocobrança. Então isso vai gerando uma cadeia, que isso vai gerando uma bola de neve que vai se acumulando, e a gente não consegue sair dessa situação, e isso gera estresse crônico, e isso gera doenças físicas, doenças que pode aparecer no corpo, como a diabetes, como hipertensão, como dores musculares, musculoesqueléticas, mas também as doenças mentais, que entra aí a ansiedade, o pânico, a depressão, dentre várias outras que podem serem desencadeadas. E esse processo muitas vezes vem, então esse acúmulo de estresse vem de uma inabilidade que a gente vai adquirindo, emocional, que está lá no nosso inconsciente. Então nós temos muitas memórias inconscientes que estão atuando no nosso organismo, que estão atuando sem a gente saber, porque são memórias que estão associadas às emoções ruins. Então elas são entendidas como trauma. Para a célula aquilo é uma ameaça. E o organismo vai entrando em reação de proteção, e a gente nem sabe disso, e isso vai se acumulando, e aí somando com o dia a dia, somando com as questões, essas coisas começam a se aflorar. Então é muito importante que a gente faça um tratamento tanto da mudança de percepção consciente, mas também de mexer nesse inconsciente. Então, de explorar as memórias que estão lá no inconsciente e ir desbloqueando, que leva a gente a muitos adoecimentos. Então, é importantíssimo a gente olhar para esse inconsciente. E tem várias técnicas que podem ajudar a fazer isso, como o Theta Healing, a constelação familiar, a acupuntura, a nova medicina germânica, dentre outras, mas como eu sempre falo nos vídeos, essas são as que eu mais pratico, então por isso eu falo delas. E por que elas ajudam? Porque são técnicas que vão explorar essas memórias, essas emoções ruins associadas às memórias. E a gente tem técnica, né? A gente tem testes que a gente vai fazer para a gente encontrar esse tipo de memória, esses padrões de memórias, e mudar isso. Então a gente muda isso, mudando essa emoção ruim associada a ela. Então quando a gente consegue, com essas técnicas, trazer à tona qual é o problema, onde estão essas crenças, ou qual é o tipo de crença, a gente consegue ressignificar. E isso muda o nosso estado. Você consegue sentir na hora, de fato assim, quando a gente está com bastante alteração, sentindo o corpo, a gente está cansado, estressado, nervoso, ou a gente está sentindo dor, a gente sente uma mudança no corpo na hora quando a gente muda as memórias, muda, na verdade, a emoção ruim associada à memória. A gente sai daquela reação de proteção e a gente sente uma mudança grande no corpo. Porque essas técnicas realmente elas têm bastante
eficiência para atuar nessa área. Então é muito importante a gente fazer um trabalho integrado e a gente explorar o nosso inconsciente. Então se você se encontra nesse estado, se você conhece alguém que tem aí apresentado esses sintomas, mesmo que leve, indica, busca ajuda, porque é importante, isso traz um grande benefício na nossa vida, porque a gente se torna mais saudável e a gente consegue se tornar melhor no dia a dia, a gente melhora a nossa comunicação, a gente melhora as nossas respostas à pressão, né, às cobranças, à autocobrança. Então a gente vai buscar questões que fazem a gente ter uma autocobrança excessiva, que aí não é benéfica, e aí a gente vai explorando isso para conseguir tratar. O importante é a gente buscar ajuda, reconhecer que é importante buscar ajuda e se tratar, tá bom? Então até mais, pessoal.